Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos aqui, mais um sábado pela manhã, juntos para aprender a palavra, para ouvir a palavra. Como é bom ser um instrumento nas mãos de Deus para o alcance dessa palavra, para que pessoas sejam alcançadas, sejam ministradas. Tenho certeza que o Senhor vai falar aos corações aqui. Não por mim, mas pela palavra dele, que é a verdade, que é a bússola, que dirige os nossos caminhos, os nossos passos. Bom dia, Leonardo. Deus te abençoe. Já compartilha essa live com um amigo, uma amiga que precisa ouvir a palavra. Tenho certeza que será uma bênção. Eu fui ministrada. Deus falou comigo. Eu senti que ele estava ao meu lado, cuidando de mim, cuidando da minha vida. Então, que assim seja com vocês também. Vocês sintam o cuidado de Deus, o abraço dele todos os dias. Amém? Vou esperar só mais uns minutinhos. Algumas pessoas entrarem para que a gente possa ouvir a palavra. Mais um sábado aí pela manhã, a gente já entregando as primeiras horas do nosso dia a Deus. Que bênção, que bom estarmos aqui. Bem-vindos, bom dia. A gente só está esperando mais um pouquinho. Bom dia, com certeza estaremos orando. Pode entrar em contato com a gente também pelo direct, tá bom? E a gente ora. Em nome de Jesus. Aproveita e já compartilha essa live. Já fica aqui que o tema é um tema importante. É um tema que eu tenho certeza que vai falar aos corações, porque é a palavra de Deus. Não é por mim, não. É a palavra dele. Vamos só fazer uma oração. Eu vou pedir para vocês pegarem as Bíblias de vocês, se puderem. Vou pedir para fecharem os olhos, para a gente fazer uma oração aqui. Bem-vindos a todos que estão entrando agora na live. Que Deus os abençoe. A gente vai fazer uma oração. Já peço para abrirem as Bíblias de vocês no Salmo 121. Um salmo de fé, um salmo muito conhecido. E o tema vai falar sobre o socorro, e o socorro que vem do Senhor. Então, eu coloquei como tema dessa live de onde vem o meu socorro. A gente sabe a resposta, mas às vezes a gente precisa ser lembrado. Até por tudo que a gente passa na nossa vida, as dificuldades, as aflições, a gente precisa lembrar que nós temos um Deus que cuida de tudo. Então, vamos estar orando, agradecendo a Deus mais por essa palavra e por essa manhã. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, antes de tudo, exaltar o Teu nome, dizer que Tu és um Deus santo, maravilhoso, glorioso, grandioso, e eu exalto a Ti, Pai. Muito obrigada por ser um Deus de amor, de paz, de misericórdia, porque as Suas misericórdias se fizeram novas essa manhã sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está participando dessa live ou vai escutar futuramente. Que o Senhor venha guardar as nossas vidas, guardar os nossos dias. Nós oramos, Pai, e pedimos para que a Sua vontade seja feita aqui na terra, Pai. Nós oramos e agradecemos porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, nós estamos aqui, nós queremos viver uma vida, Pai, que Te agrade, uma vida, Pai, que esteja dentro do Seu propósito, dentro, Pai, das Suas vontades, daquilo que o Senhor planejou para nós, Pai. Nós queremos viver os propósitos do Senhor para a nossa vida. Muito obrigada, Pai, por cada um que está aqui, por cada pessoa que vai ouvir e vai ser alcançada por essa palavra. Que o Senhor me use, Pai, apenas como um instrumento nas Suas mãos. Eu estou aqui, Pai, eis-me aqui. E que essa palavra, Pai, fale aos corações assim como falou ao meu, Senhor. Que as pessoas venham sair daqui, Pai, sabendo que o Senhor é com elas todos os dias, com essa lembrança, Pai, de que o Senhor está ao nosso lado. Muito obrigada, Senhor, por guardar a nossa vida. Muito obrigada, Pai, por nos sustentar até aqui. E te agradecemos, Pai, que nós estamos vivos, estamos bem, Pai, apesar de todas as dificuldades. Obrigada por guardar as nossas vidas, os nossos dias. Fale conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos que entraram depois.
Vamos abrir, por favor, novamente a nossa Bíblia no Salmo 121. É um salmo pequeno, então vou fazer uma leitura aqui com vocês e a gente compartilha um pouquinho da palavra. Vai ser uma palavra rápida, uma palavra, creio que uma palavra abençoada também de Deus para os nossos corações. Amém? Então, Salmo 121, a partir do verso 1, vai dizer: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. É às vezes? É quase nunca? Não. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Então hoje eu quero convidar vocês a partilharem um pouco comigo desse salmo, do Salmo 121. Ele é um dos salmos mais conhecidos da Escritura, mas também ele é um dos mais profundos. Se a gente analisar tudo aquilo que foi lido aqui, e até na leitura a gente já consegue sentir o cuidado de Deus. E aí eu pergunto, na verdade eu me questiono, se todos nós já fizemos em algum momento a mesma pergunta do salmista aqui. Talvez não exatamente com essas palavras, mas dentro do nosso coração. Talvez você não tenha chegado e se perguntado de onde vem o meu socorro, não diretamente usando essas palavras, mas às vezes você se perguntou, como eu vou vencer essa situação? Será que Deus, ele está vendo o que eu estou passando? Será que essa luta vai levar muito tempo? Será que existe uma luz no fim do túnel? Será? E a gente já se perguntou várias vezes, eu tenho certeza disso. Então, quem nunca passou aqui por uma noite que parecia que não tinha resposta, uma noite de choro, uma noite de lamento, que parecia que em nenhum momento você teria uma resposta? Quem nunca sentiu que as suas forças elas estavam chegando ao fim, que elas estavam acabando? Só que o interessante aqui é que o salmista, ele não vai esconder a sua humanidade. E aí eu fico pensando, poxa, às vezes a gente acha que nós somos super-heróis, super-heroínas, a gente esquece que nós temos um Deus, que ele cuida de nós, ele é ilimitado, nós somos limitados, e a gente fica nessa preocupação, escondendo, entendendo que nós somos humanos também, e que a gente passa por uma série de coisas. E aí ele vai fazer uma pergunta. Aqui, ele inicia se perguntando esse salmo, mas ele não permanece na dúvida, porque logo em seguida ele já declara a sua fé. Ele vai dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bom dia para quem está chegando. Deus abençoe. A gente está falando sobre o Salmo 121. Tá? E isso vai nos ensinar, esse questionamento dele, que sentir medo e nós termos dúvidas em alguns momentos não é pecado, não é o erro, é comum, é da nossa humanidade. Só que o problema é quando a gente decide deixar que o medo ele fale mais alto do que a nossa fé. A nossa fé ela tem que falar muito mais alto do que nossos medos, do que nossos receios, do que nossos temores. Então existe uma diferença entre perguntar a Deus e duvidar de Deus. E o salmista ele entendeu isso. Então ele pergunta de onde vem o meu socorro, mas ao mesmo tempo e na mesma hora ele já responde com uma convicção. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E essa também precisa ser a nossa certeza. Nosso dia. Quando a gente está lá no pior momento da nossa vida, no momento de tristeza, de sofrimento, a gente se pergunta, será que isso vai acabar? Será que isso vai ter fim? Opa, vai. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que está cuidando de tudo. Eu tenho um Deus que me protege. E aí a gente começa já lá no primeiro verso, onde ele vai olhar para os montes. Eleva os meus olhos para os montes. Mas a gente vê que mesmo elevando os olhos dele para um ponto mais alto que ele podia ver naquele momento, a esperança ali não estava nos montes. Então, quando ele diz eleve os meus olhos para os montes, ele não está dizendo que o monte é a solução para os problemas dele, é a solução para as dúvidas dele, para os questionamentos. Ele não está dizendo isso. Naquela época,
Os montes, ele tinha um significado ali. E muitos desses montes existiam altares pagãos. Então, o que as pessoas faziam? Elas subiam para esses montes para adorar ídolos, para oferecer sacrifícios e para buscar respostas em falsos deuses. Deuses que foram criados por mãos humanas. Deuses que não têm um relacionamento de verdade, que não respondem como o nosso Deus faz. Então, o salmista, ele olha para os montes. E aí, talvez, ele veja aqueles altares idólatras. Aqueles altares onde o povo, eles ofereciam coisas a Deus que não são o nosso Deus. Então, talvez essas pessoas, ele veja ali naquele momento pessoas oferecendo sacrifício aos seus ídolos, né? E aí ele parece fazer uma pergunta. Será que o meu socorro vem dali mesmo? Onde pessoas, elas idolatram outros ídolos que não o nosso Deus? Será que é dali que vem o meu socorro? Só que a resposta já vem imediatamente, né? E a gente vê, o meu socorro vem do Senhor. Ele tem esse entendimento. E aí eu entendo que a minha esperança, ela não deve estar nos montes, a minha esperança, ela não deve estar nos homens, a minha esperança, ela não deve estar nas circunstâncias da nossa vida, a minha esperança, ela tem que estar em Deus. Só que se a gente observar, é muito fácil, né, a gente apontar os erros do povo do passado, mas a gente também não observar os nossos erros. Porque hoje, os ídolos que existem, eles mudaram de forma. Nem sempre eles são imagens de pedra, de ouro, não são. Nem são mais isso. Mas pode ser o nosso monte ali, né? O altar onde a gente está entregando algo é pro dinheiro. A gente torna mais importante do que outras coisas na nossa vida. Nós achamos que se nós tivermos mais recursos, né, nós estaremos seguros. Mas a gente entende que não é assim. Outras vezes, o nosso monte pode ser um relacionamento onde a gente se apega ali àquela pessoa, né? E não só de um relacionamento romântico entre homem e mulher, mas de amizade. Às vezes o nosso monte pode ser um carro que a gente quer almejar e a gente passa a nossa vida toda a se deixar tentando alcançar aquele cargo, e quando a gente alcança, a gente olha para trás e a gente vê que ainda falta algo, que não estamos completos, porque só Deus, ele pode nos encher e nos preencher. Às vezes o nosso monte é uma posição social que você quer alcançar. Hoje você está num lugar que você não quer, mas futuramente você quer chegar naquele lugar e você vai batalhar sua vida toda por aquilo, mas você esquece do que é mais importante, que é buscar a Deus, quer servir a Ele. Ou até mesmo nós, o nosso interior. Às vezes nós mesmos nos idolatramos e a gente nem percebe. Então a gente consegue ver a diferença só a mudança, né, de idolatria. E que a gente precisa reparar isso também na nossa vida. Então nós vivemos uma geração que quer ensinar pra gente a todo momento: ei, confia em você. Você é capaz. Você tem potencial. E não tem problema nisso. Nós temos potencial sim. E Deus, ele vê potencial em nós. Mas a palavra, ela tá dizendo aqui: ei, confia no Senhor. Não confie nas suas forças sozinho, não. Não confie no seu potencial sozinho, não. Porque se você não tiver Deus, você não tem nada. A gente precisa entender que nada e nem ninguém pode substituir a Deus na nossa vida. Nada. Então não existe um problema em Deus usar pessoas para nos ajudar. O problema é quando a gente pega essas pessoas e transforma elas na fonte da nossa esperança. Sendo que a nossa esperança, a fonte da nossa esperança tem que ser Deus. Sabe por quê? Porque pessoas, elas vão falhar, mas Deus, ele não falha em momento algum. Então, quando a nossa confiança, ela está em Deus, se uma porta, ela se fecha, nós sabemos que mesmo assim, ele continua no controle. Se a nossa confiança estiver em homens, ou em objetos, ou em coisas terrenas, se algo se fechar, se algo não sair como a gente espera, qual vai ser o nosso ponto? Para onde a gente vai correr? Qual vai ser o nosso socorro? Então a nossa confiança, assim como a do salmista, ela tem que estar em Deus. Então já a primeira pergunta, né? De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ele pode enviar sim pessoas para nos ajudar, mas no final o socorro maior, o escape maior vem dele. Porque ele faz muito mais do que eu, como ser humano, falha, pecadora, posso fazer. Amém? Então a gente entende que de fato o nosso socorro vem do nosso Criador. E o salmista, ele faz questão de dizer que fez os céus e a terra. Olha que interessante. Ele poderia simplesmente parar no o meu socorro vem do Senhor, ponto. Mas não, e ele continua, que fez os céus e a terra. E aí eu me pergunto, né, por que será que ele fala isso? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Porque quem cuida de mim é aquele que criou tudo. Então ele é meu Senhor, além de ser o meu Senhor, ele é aquele que criou o céu e a terra. Ele criou
tudo. Então, se Deus ele criou o universo inteiro, será que ele não consegue cuidar da nossa vida? Será que ele não consegue dar o escape que você precisa? Se Deus ele sustenta milhões de estrelas, será que ele não consegue sustentar uma família? A gente ainda duvida disso? Se Deus ele controla o mar e fala para ele, olha, você pode ir até aqui, esse é o limite que eu estou estabelecendo. Será que ele não controla a tempestade que nós enfrentamos na vida? Claro que sim, gente. Ele não é limitado. Às vezes a gente quer pegar a nossa limitação e colocar em Deus. A gente esquece que ele é ilimitado. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo o nosso Deus. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? Às vezes a gente conhece o problema, né, as preocupações, as dificuldades, muito melhor do que conhecemos o nosso próprio Deus. Aquele Deus a quem nós dizemos que servimos. Será que não existe um problema aí? Você enxergar e conhecer mais a sua dificuldade do que o seu Deus, que é muito maior do que a sua dificuldade. A gente pega e passa o dia inteiro falando de doença, falamos o dia inteiro sobre falta de dinheiro, ficamos falando o dia inteiro sobre crise financeira, da dificuldade que a gente passa, mas a gente esquece da grandeza do nosso Deus. A gente esquece de falar do nosso Deus. O Deus que criou esse universo, ele é infinitamente maior do que qualquer luta que a gente possa passar na nossa vida. E é verdade. A gente que esquece. Nada foge do controle de Deus. Ele criou aquilo que o homem nunca, jamais ia conseguir criar. Ele fez. Ele é todo-poderoso. Ele é soberano. Ele colocou os limites no mar. Ele chama cada estrela pelo nome. Ele te conhece pelo seu nome. Bilhões de pessoas no mundo e ele te conhece. E ele sustenta você. Assim como ele sustenta toda a criação. Que a gente não se esqueça disso. E aí eu pergunto, né? Será que existe uma situação que é impossível para Deus? Não existe nenhuma situação que é impossível para Ele. Ele pode fazer tudo, Ele pode fazer mais e abundantemente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina Ele pode fazer. E aí a frase que vem à mente é que o tamanho do seu problema nunca vai ser maior do tamanho do Deus que você serve. Mas é preciso que você confie nele. Assim como o salmista, ele bota sua confiança em Deus. A nossa confiança também tem que estar no nosso Deus. O diabo, o seu inimigo, o inimigo da nossa vida, ele quer que a gente olhe para a luta e foquemos nela. Focamos ali, ó, só na luta. Fica ali só nessa dificuldade aí. Fica ali só no seu mundinho, achando que não tem algo maior para você. Mas Deus, ele quer que você olhe para ele. E o que é que você prefere? Olhar para o nosso inimigo ou olhar para o nosso Deus? Olhar para o nosso Criador. Então, quanto maior Deus é diante dos meus olhos, quanto maior Ele é, menor vão se tornar os meus medos. Menor vão se tornar as minhas preocupações, porque eu sei que eu tenho um Deus ali que está cuidando de tudo. Eu tenho que fazer a minha parte, claro. E nós temos que buscar fazer a nossa parte. Mas nós temos um Deus que está cuidando, que está nos guiando, está controlando a nossa vida. Amém? Terceira coisa, ele vai dizer sobre guardar, sobre proteger, né? E essa palavra, guardar, em algumas traduções, ou proteger na minha, vai aparecer várias vezes nesse salmo, várias vezes, né? Então não é coincidência, né? Tem algum sentido, tem alguma direção pra gente aqui. Isso mostra que de fato é um salmo de fé, mas também é um salmo de proteção. O texto ele vai dizer, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Então Deus, ele nem sempre impede que nós caminhemos por lugares difíceis. A gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por aflição. É necessário, né? Até nosso Jesus ele passou. Mas o que Deus faz? Ele impede que nós sejamos destruídos por essa dificuldade, porque nós sejamos destruídos por esses problemas. Isso não vai significar que nós nunca enfrentaremos dificuldades, né? Mas que Deus, ele tá ali, ó. Todo momento ao nosso lado. E ele não permite que você seja destruído. Ele não vai permitir que você seja destruído por essa dificuldade que você está passando. Amém? Então nós tropeçamos. Nós podemos tropeçar, mas ele vem e nos levanta. Nós nos cansamos, mas ele vem e renova as nossas forças. E aí o salmista ele ainda continua. Ele não dormitará aquele que te guarda, aquele que te protege. Que promessa maravilhosa. Que promessa incrível para nossas vidas, né? Que promessa que traz uma paz para o nosso coração. Porque nós dormimos, nós nos preocupamos, nós esquecemos daquilo, mas Deus ele nunca perde o controle de nada. Enquanto você dorme, parece clichê, né? Mas é verdade. Enquanto você dorme, Deus ele trabalha. Enquanto você chora,
Ele continua escrevendo a sua história, ele colhe todas as suas lágrimas. Enquanto você não entende o que está acontecendo, ele continua ali, ó, dirigindo a sua vida. E às vezes é só a gente silenciar um pouquinho que a gente pode ouvir a voz dele falando: filho, filha, eu tô pertinho de você, eu tô aqui cuidando de você. Por que você tá nesse desespero todo? Por que você tá com esse sofrimento todo? Por que você está se colocando nesse caminho, colocando um julgo sobre você que eu não coloquei? Se livre disso, eu tô aqui do seu lado. Então talvez você tenha passado noite sem conseguir dormir. Isso acontece, né, na nossa vida. Acontece, chorando. Mas tem alguém, sabe, que permaneceu ali, a todo momento acordado, ao seu ladinho ali, cuidando de você, cuidando dos seus dias. Então quando a gente solta o controle e a gente coloca de fato nossa confiança em Deus, nós descobrimos que na verdade a gente nunca esteve desamparado, nunca, Ele nunca nos desamparou. Então nenhum momento da nossa vida vai escapar aos olhos do Senhor, nada, nenhum ponto. Sabe por quê? Deus, Ele não apenas nos guarda, Ele não apenas nos protege, mas Ele caminha ali, ó, ao nosso lado. Eu imagino, né, como a nossa vida, a gente sabe que a nossa vida é uma maratona, né, uma maratona cristã. Paulo descreveu isso, e a gente tem um alvo, né, a gente tem ali um ponto que a gente tem que chegar, uma linha de chegada. E ao mesmo momento que Deus, o nosso Jesus, eles estão lá, ó, nos esperando lá no finalzinho da linha de chegada, Ele também está ali ao nosso lado. Ele também vem caminhando nessa maratona ao nosso lado. E aí tem momentos que a gente se sente um pouco cansado. E aí a gente pode até tropeçar, vacilar. Mas ele está ali, ó. Ei, eu te levanto. Eu te sustento. Ei, eu tô aqui do seu lado. E em muitos momentos que a gente não consegue, assim, nem andar mais, que a gente está cansado, ele vem, ó, pega a gente no colo dele e leva. E ele sustenta. Então o verso 5 ele vai dizer: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita. E quando a gente fala de sombra, o que a gente pensa? A sombra é aquela que acompanha a pessoa, ela não fica distante, a sombra está ali, ó, a todo momento do nosso lado, ela permanece perto. Eu vou reler pra gente o 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra dele. Ele é como uma sombra. Então assim é Deus para nossa vida. Ele não cuida de nós apenas de longe, sabe? Não é aquela pessoa que liga pra gente de vez em quando para perguntar se a gente está bem e aí o resto do ano não fala mais nada, não. Ele tá ali a todo momento cuidando da nossa vida. Ele caminha pro nosso lado. Ele tá ali, aquele que você pode olhar pro lado e ver e falar: Deus, o Senhor tá aqui, me ajuda. E ele vai te ajudar. Ele vai te surpreender. Ele vai acalmar o seu coração. E aí, se a gente parar pra pensar, é uma imagem muito bonita, né, pra nossa vida. A sombra, ela nunca abandona uma pessoa. Ela acompanha ali, ó, gente, ó, cada passo. Eu acho que se a gente parasse e analisasse um pouco a nossa sombra, um dia comum a gente andando, a gente imaginasse de fato como se Deus ali estivesse ao nosso lado, nós seríamos muito mais felizes, né? Nós teríamos uma outra visão, né, uma outra realidade acerca de algo. Então é exatamente isso que Deus faz na nossa vida, né? Ele não promete ali a ausência de problemas, como eu já falei, mas ele promete, sabe o quê? A presença dele. E a presença é algo de mais importante que a gente pode ter. Nós podemos perder amigos, perder casa, carro, trabalho, mas que a gente não deve perder nunca a presença dele. E aí a gente lembra lá de Daniel, né? Quando Deus ele não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões. Deus podia impedir? Podia, mas ele não impediu. Mas ele estava lá. E a gente lembra também dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, onde Deus ele não apagou a fornalha. Deus podia apagar a fornalha? Podia, mas ele não apagou. Ele estava lá, ó, junto com eles naquela fornalha. Porque Deus ele não é o nosso inimigo que vai fugir quando as coisas apertarem, não. Ele é aquele amigo que ele está em todos os momentos. E a gente lembra lá de Jesus, que ele também prometeu, né? Eis que estou convosco todos os dias. E aí perceba esse ponto, algo muito importante que às vezes a gente esquece. Ele fala sobre todos os dias. Ah, eu tô com você de segunda a sexta. Final de semana se vira. Ah, eu tô com você só final de semana, né? A semana toda é muito cansativa pra mim. E aí, durante a semana aí, você se vira. Escolhe aí, faz o que você quiser. Mas final de semana eu tô aí. É assim que ele fala? Não, gente. Ele tá conosco todos os dias. Em todos os dias não envolve só os dias bons, mas também os dias ruins, os dias de dificuldade, os dias que às vezes a gente não consegue nem falar, a gente só passa chorando, mas ele tá ali. Todos os dias, lado a lado conosco, lado a lado, te carregando muitas vezes. Então talvez hoje você diga: ninguém sabe o que eu tô passando, ninguém sabe o que eu tô vivendo. Ei, Deus sabe.
Ou você pense, ninguém está enxergando as minhas lágrimas. Ei, Deus vê cada uma dessas lágrimas. E como eu já disse aqui, Ele colhe cada uma delas. Eu tô me sentindo meio perdido, né? Perdi algumas pessoas durante a minha caminhada. Tô meio chateado com isso, mas Deus, Ele continua caminhando ao seu lado todos os dias. Então o inimigo, ele quer convencer você. E ele fala ali, se a gente permitir, que Deus te abandonou, que você está sozinho, você não tem ninguém. Mas a palavra aqui vai afirmar pra gente exatamente o contrário. E o que eu prefiro acreditar, né? No inimigo ou na palavra? A palavra que a gente fala tanto que é a verdade de Deus para as nossas vidas, né? Então eu prefiro acreditar na palavra, é claro. O inimigo a gente fala muito, mas é real, né? O inimigo é sujo. O inimigo, ele não quer que você seja feliz. Ele já está condenado, então ele quer que você chegue junto ali dele. Mas não, que a gente confie na palavra de verdade. Então existem momentos em que nós sentimos solidão. Isso acontece. Mas sentir-se sozinho não significa que nós estamos sozinhos, né? Às vezes é só um sentimento que a gente tem. E aí é só um reconhecimento, às vezes, que é necessário da nossa parte, de entender que Deus, ele tá ali. Ele tá presente, tá? E essa é uma verdade que a gente tem que carregar pra nossa vida. Deus, ele permanece presente em todo momento. Então, talvez hoje você esteja se perguntando, né? De onde me virá o socorro? Assim como o salmista. A resposta pra gente tem que ser a mesma que a dele. A mesma que ele entrega aqui. O socorro não vem daquilo que o mundo oferece. Não vem de pessoas, não vem de objetos, não vem de cargos, não vem de dinheiro. O socorro vem do Senhor. Então, talvez Deus use até pessoas para nos abençoar. Use médicos, né? Pessoas especializadas em algo que a gente precisa, e tudo bem. Talvez ele use uma oportunidade, tudo bem também. E talvez ele também até abra uma porta inesperada na nossa vida, e tudo bem. A gente precisa entender que a fonte é sempre ele. A fonte sempre será Deus. Então as pessoas, elas são instrumentos, elas são canais de bênção de Deus. A fonte é Ele, não são as pessoas. O socorro vem do Senhor. Que a gente passe esse final de semana lembrando dessa palavra. De onde me virá o socorro? Opa, meu socorro vem do Senhor. Ai, meu Deus, mas eu não vou conseguir, estou com uma dívida enorme. Opa, o socorro vem do Senhor. Mas eu preciso alcançar tal coisa, eu preciso conseguir algo, minha família está se perdendo. Opa, corre para o seu Senhor. O socorro vem do Senhor. Então não coloque a sua confiança apenas nas circunstâncias, em pessoas. Tudo bem, a gente tem que confiar também, mas coloque a sua confiança de fato, total, completa, naquele que nunca falha, que é o nosso Deus. E aí o Salmo, ele vai terminar dizendo: o Senhor guardará ou protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É desde agora e até mês que vem? Não. É desde agora até o final do ano? Não, é para sempre. Gente, se apeguem a essa palavra. Que promessa extraordinária, né? Que promessa incrível. Ele cuida da nossa vida inteira. Ele te viu muito antes de você ser formado e agora ele continua cuidando de você. Até você ficar velhinho. Ele vai continuar cuidando de você. Então, talvez você não saiba. Na verdade, a gente não sabe, né? Como vai ser o amanhã. A gente pode planejar. Amanhã eu vou para a igreja, vou fazer isso. Depois eu vou dar um passeio com minha família. Enfim. Mas quem sabe é Deus de verdade. Ele que sabe o nosso futuro. E ele já está lá e está te aguardando também. Então, não viva guiado pelo medo. Viva guiado pela fé. Porque o medo não vai te levar a lugar nenhum. Então, ele guarda. Nós estamos falando, né, de um Deus que guarda o nosso presente, o nosso futuro, um Deus que guarda os nossos caminhos, que guarda a nossa família, a nossa casa, um Deus que guarda a nossa caminhada com Ele. Então, aí a gente pensa, né, se o Senhor não nos guarda, né, se o Senhor não nos protege, nós não precisamos, se Ele nos protege, na verdade, nós não precisamos viver dominados pelo medo, se é Ele que está ali como um protetor, como um Deus ali, de fato, que vem, um rei soberano sobre nós. Nós podemos viver pela fé, nós podemos nos entregar a Ele. E hoje eu deixo aí uma pergunta para você, né? Onde está depositada a sua confiança? Será que a sua confiança está depositada nos montes, nas pessoas, em você mesmo, na sua capacidade ou no Senhor? Aonde está depositada a sua confiança? Que nós possamos sair daqui nessa manhã com a mesma convicção do salmista e dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então diga isso: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu vou ler o verso 1 de novo e
eu peço que reflitam nessa palavra, que de verdade é uma palavra que fala aos nossos corações, né? E traz pra gente uma esperança. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, só lembrando a você aqui, quando você se sentir perdido, sem direção, com um caminho tortuoso, passando por problemas, e aí você se pergunta de onde vem o socorro, de onde vem o escape, de onde vem a saída, como eu vou sair desse vale, como eu vou sair dessa prova. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Recebam essa palavra. Não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus. Eu vou repetir porque eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando ouvir. O seu socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não te abandona em momento algum. Amém? Então, que Deus abençoe você. Como eu disse, foi uma palavra rápida, mas uma palavra que eu entendo que foi direta para os corações aqui. Compartilhe com um amigo. A gente vai publicar no Instagram daqui a pouco, vai publicar no YouTube. Então compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa palavra, não por mim, mas por Ele, porque a honra, a glória, o poder é todo dele. Amém? A gente vai finalizar orando aqui. Amém, obrigada, Ale, Tamires, continue crendo, Girlane, muito obrigada a todos que estiveram aqui, que Deus compartilhe com outros amigos também que precisam ouvir e ouçam de novo essa palavra já lá do início, toda vez que vocês precisarem, todas as outras palavras que já foram compartilhadas aqui, que são palavras de fé, de verdade, amém? Vamos orar, quem precisar aí de oração, eu sei que já no início da live alguém solicitou uma oração, pode mandar mensagem pra gente no direct, a gente tem uma equipe que são mulheres de oração, mulheres de Deus, de verdade, a gente vai estar orando pela sua vida, tá bom? Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Deus por esse momento. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por esse momento que o Senhor separou aqui para falar aos corações. Muito obrigada, Pai, porque nós sentimos o Teu cuidado no dia a dia, nós sentimos o Teu amor, nós sentimos a Tua presença, a Tua paz, que é acolhedora, Pai, essa paz que excede todo entendimento. E mesmo sabendo, Pai, que nós passamos por dificuldades, por problemas, nós entendemos, Pai, nós reconhecemos que o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigada por essa manhã que o Senhor separou aqui, para estarmos ouvindo a Tua voz, para estarmos ouvindo aquilo que o Senhor quer falar, que foi algo, uma palavra de esperança, Pai, uma palavra de fé, uma palavra, Pai, que nos mostra que o Senhor nos protege todos os dias e dia após dia das nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos nunca nos sentir sozinhos, mas se sentirmos, Pai, que nós venhamos receber, Pai, mais e mais da Tua presença, que nós venhamos ouvir a Tua voz, Pai, reconhecendo que o Senhor é conosco todos os dias, Pai. Muito obrigada, porque nós sabemos, Pai, nessa manhã, se nós tivéssemos esquecido, Pai, o Senhor nos trouxe, Pai, essa recordação de que o nosso socorro vem de Ti. O nosso socorro vem do Senhor, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos criou, que sonhou e tem sonhos maravilhosos para nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Continue falando nos nossos corações durante todo esse final de semana, Pai. Que nós venhamos ouvir palavras de Ti, Pai. Que nós venhamos cumprir o propósito, que nós venhamos chegar firmes, Pai, ao final da nossa caminhada. Sabendo, Pai, que nós temos dificuldades, que nós temos, Pai, circunstâncias que às vezes vão contra aquilo que nós pensamos, a nossa força, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é todo poderoso para fazer. Então entregamos tudo a Ti, Pai. Muito obrigada por esse momento de entrega, de comunhão, de consagração. É que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então diga aí mais uma vez na sua casa: o meu socorro vem do Senhor. Vamos mais uma vez? Diga comigo aí, eu não tô vendo, mas Deus está vendo vocês. O meu socorro vem do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Como eu já disse, né? Compartilhem, porque tem pessoas que precisam ser alcançados por essa palavra. Então, entenda mais uma vez. Eu vou repetir, mas a gente precisa disso, né? A gente precisa ouvir. O meu socorro vem do Senhor. Então, fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Beijos.